Um homem acostumado ao luxo decide desaparecer sob a aparência de alguém que o mundo aprendeu a ignorar, sem imaginar que a própria armadilha revelaria muito mais do que simples funcionários mal educados. Em uma única noite, o salão impecável de um restaurante milionário se transforma em palco de desprezo, humilhação pública e gestos cruéis que expõem o lado mais sombrio de quem sorri apenas para quem parece importante. Mas no meio da frieza e da falsidade, surge uma atitude corajosa e profundamente humana, capaz de desafiar ordens, romper o silêncio e mudar o destino de todos os envolvidos. Só que o que parecia ser apenas um teste de caráter, logo se torna a descoberta de um segredo tão podre e perigoso, escondido dentro do próprio restaurante, que nada voltará a ser como antes. Antes de ouvir essa história chocante até o fim, inscreva-se no canal e deixe seu like para acompanhar mais relatos intensos, cheios de reviravoltas e verdades que vêm à tona quando ninguém está preparado. Renato Cavalcante parou o carro a 2 quadras do restaurante. Não o carro que todo mundo conhecia, aquele SUV preto com motorista que costumava estacionar na entrada do Noir, enquanto os manobristas se apressavam para abrir a porta. Parou um carro velho, um Gol branco amassado no para-choque que havia alugado 3 dias antes, usando o nome de um funcionário de confiança. Desligou o motor e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho retrovisor por um longo momento. O rosto que o olhava de volta era irreconhecível. Barba de uma semana deixada crescer sem cuidado. Uma maquiagem discreta que aprofundava as olheiras e dava à pele um tom cinzento. O cabelo, normalmente penteado com precisão, estava despenteado e opaco. As roupas eram de brechó, uma jaqueta de nylon desbotada, calça jeans puída nos joelhos, tênis com a sola descascando na ponta. Havia passado a tarde andando pelas calçadas do centro para que as roupas cheirassem a cidade, a asfalto, a esforço físico sem descanso. Tinha 46 anos. Era dono de 7 restaurantes em São Paulo, 2 em Campinas e 1 em Florianópolis. O grupo Cavalcante Gastronomia faturava cerca de 80 milhões de reais por ano. Seu nome aparecia nas listas de empresários mais influentes do setor, e sua foto havia saído na capa de uma revista de negócios há menos de 6 meses. E agora estava sentado num carro velho, disfarçado de morador de rua, prestes a entrar no próprio restaurante para descobrir o que estava acontecendo lá dentro. A ideia havia nascido de uma série de coincidências perturbadoras. Primeiro, uma mensagem anônima enviada pelo formulário de contato do site, sem identificação, dizendo apenas que havia coisas acontecendo no Noir que ele precisava ver com os próprios olhos. Descartou como reclamação de concorrente ou funcionário ressentido. Depois, uma cliente fiel, mulher de um senador, ligou pessoalmente para dizer que havia perdido o relógio durante um jantar e que o segurança havia sido rude ao dizer que eles não se responsabilizavam por pertences. Também poderia ser coincidência. Mas então veio o relatório financeiro do último trimestre. Os números batem, sempre batem. Isso era o que mais o incomodava. Em qualquer auditoria, em qualquer análise que sua equipe financeira fizesse, o Noir apresentava resultados impecáveis. Margens saudáveis, estoque controlado, desperdício dentro do esperado, atendimento elogiado nas avaliações online. Tudo muito bem costurado, perfeito demais para um restaurante que atendia 200 pessoas por noite em plena rua Oscar Freire. Renato havia aprendido com o pai, um pequeno comerciante do interior de Minas, que quando os números são perfeitos demais, alguém está escondendo os imperfeitos. E quando ele começou a olhar mais de perto, percebeu que não conseguia enxergar os bastidores, não os reais. Via relatórios, via apresentações, via reuniões onde todos sorriam e explicavam tudo com vocabulário técnico e slides bem montados. Mas não via o que aconteceu quando ninguém importante estava olhando. Então, decidiu olhar. Saiu do carro devagar, como se os pés doessem. Ensaiou a postura, ombros curvados, cabeça levemente baixa, o jeito de alguém que passou o dia no sol sem comer direito. Caminhou pelo calçamento irregular da rua lateral até dobrar na Oscar Freire. O movimento da sexta-feira à noite era intenso,
Casais bem vestidos, grupos de executivos saindo de outros restaurantes, manobristas em fila, música suave vindo de dentro dos estabelecimentos. O Noir ficava no meio do quarteirão, com a fachada revestida de pedra escura e uma iluminação âmbar que derramava luz quente sobre a calçada. Do lado de fora, 2 manobristas conversavam enquanto esperavam clientes. Um segurança de terno escuro ficava discretamente posicionado perto da entrada. Renato reconheceu o segurança de longe, um homem chamado Dirceu, que havia sido contratado havia 2 anos. Nunca havia trocado mais do que cumprimentos formais com ele. Agora precisava passar por ele como um estranho. Aproximou-se da entrada com passo lento. Sentiu o olhar do segurança antes mesmo de chegar perto. Era aquele tipo de olhar que classifica antes de perguntar, que decide antes de ouvir. Dirceu cruzou os braços e deu um meio passo para frente, bloqueando a passagem sem bloquear fisicamente, a linguagem corporal de quem já sabe o que vai dizer. Renato não esperou ser parado. Olhou para a porta com expressão cansada e disse que queria entrar para pedir uma água. Dirceu respondeu sem hesitar que aquilo era um restaurante, não uma fonte. Havia um bombom na esquina. Renato disse que estava com sede e que só queria sentar um momento. Dirceu deu um passo mais firme e disse que estava ocupando a entrada e que precisava se retirar. Um casal chegou logo atrás. O segurança mudou instantaneamente. Virou-se, abriu um sorriso e cumprimentou os 2 pelo nome. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite, doutora Cláudia. Suas mesas estão prontas. E os conduziu pessoalmente até a porta como se fossem visitas em sua própria casa. Renato observou tudo, respirou fundo. E então empurrou levemente a porta e entrou. O interior do Noir era exatamente o que o nome prometia. Paredes escuras, iluminação pontual sobre as mesas, flores brancas em vasos altos, a música instrumental discreta que havia sido escolhida por um consultor especializado em ambientação sonora. Cada detalhe havia sido pensado para criar uma experiência de exclusividade. Renato havia aprovado cada escolha pessoalmente, anos atrás, quando inaugurou o restaurante como a joia do grupo. O que aconteceu nos segundos seguintes foi algo que ele não esperava sentir. Não o olhar de julgamento dos clientes mais próximos, embora isso tenha acontecido. Não o garçom que se aproximou rapidamente com expressão fechada, embora isso também tenha acontecido. O que o atingiu foi algo mais fundo, a sensação de ser invisível e visível ao mesmo tempo. Invisível como ser humano, visível como problema. Um garçom jovem de colete preto chegou perto com passos rápidos e voz baixa, mas firme, dizendo que aquele espaço era reservado para clientes com reserva e que ele precisava se retirar. Renato pediu apenas um copo d'água. O garçom respondeu que água era servida com refeição, e refeição precisava de reserva. Quando Renato insistiu, dizendo que estava com muito calor e que não demorava nada, o garçom se inclinou levemente e disse, com uma frieza que arrepiou, que fosse buscar água no chafariz da praça, que ficava a 3 quarteirões dali. Naquele instante, uma mulher se levantou de uma mesa lateral. Não era cliente, era funcionária. Avental branco, cabelo preso, a expressão de quem carrega o turno inteiro nas costas e ainda assim mantém algo humano no olhar. Ela havia parado de organizar os talheres de uma mesa vazia quando ouviu o tom do garçom, e algo nela não deixou que continuasse fingindo não ter ouvido. Renato a observou sem se mover. Ela tinha uns 30 anos, talvez um pouco mais, rosto de traço simples, cansado, mas com um jeito de olhar direto que contrastava com a postura curvada de quem passa horas carregando bandejas. Ela não o encarou com pena, e isso foi o que mais o surpreendeu. Era um olhar de reconhecimento, como se ela enxergasse ali uma pessoa e não uma situação inconveniente. O garçom voltou os olhos para ela com uma expressão de aviso, mas ela não recuou. Perguntou ao Renato com voz tranquila se ele havia comido alguma coisa. Ele disse que não, que estava com fome desde o meio-dia. Era mentira, mas precisava entender até onde ela iria. Ela assentiu levemente, como se estivesse tomando uma decisão silenciosa, e disse que ia buscar alguma coisa para ele. O garçom deu um passo na direção dela e disse em voz baixa, mas audível o suficiente, que ela estava arrumando o problema.
Ela não respondeu. Caminhou em direção à cozinha com passos firmes, a bandeja vazia sob o braço, e Renato ficou parado perto da parede, sentindo o peso de cada olhar que cruzava o salão na sua direção. Foi nos 3 minutos seguintes, enquanto esperava, que ele entendeu o que havia saído errado no Noir. Não era um problema de gestão financeira, não era desvio de estoque, era algo mais difícil de auditar, mais difícil de consertar. O restaurante havia desenvolvido uma cultura invisível nos relatórios, silenciosa nas reuniões, mas brutalmente presente no jeito como cada funcionário agia quando acreditava que o dono não estava olhando. E naquela noite, com roupas de brechó e rosto empoeirado, Renato Cavalcanti estava olhando pela primeira vez. Simone voltou da cozinha com um prato pequeno, pão com manteiga, um caldo ralo em caneca de porcelana e um copo d'água com gelo. Nada elaborado. Exatamente o tipo de coisa que qualquer pessoa com bom senso teria oferecido a alguém que dissesse estar com fome. Ela colocou tudo sobre uma bandeja, saiu pela porta lateral da cozinha e indicou a Renato uma cadeira próxima à parede, longe das mesas centrais, num canto que os garçons usavam para dobrar guardanapos nos intervalos. Renato sentou. Fingiu comer com dificuldade, devagar, como alguém que não se alimenta há horas. Ela ficou de pé por um momento, como se avaliasse se devia ir embora ou ficar. Ficou. Disse o próprio nome sem que ele perguntasse. Simone. Disse também que tinha ficado sem jantar porque o turno estava pesado e que entendia quando o estômago aperta. Havia algo nessa fala que não era teatro. Era a simplicidade de quem nunca aprendeu a fingir que não vê. O garçom que havia tentado expulsar Renato passou a poucos metros com uma bandeja alta e lançou um olhar de censura na direção de Simone. Ela não virou a cabeça. Continuou de pé, ajeitando os talheres de uma mesa próxima, como se aquilo fosse parte do serviço normal. Renato observou o garçom sumir em direção ao fundo do salão e intuiu que ele não havia ido buscar uma bandeja. Havia ido avisar alguém. 3 minutos depois, a gerente do turno entrou pelo corredor lateral com passada longa e expressão fechada. Renato a conhecia de nome. Patrícia Ramos. Havia sido promovida a gerente do Noir há cerca de 18 meses pelo gerente-geral, Hélio Drummond, homem em quem Renato depositava confiança máxima desde que o grupo havia crescido, além do que ele conseguia administrar sozinho. Patrícia tinha referências impecáveis no papel. Presença forte, histórico em redes de hotelaria de luxo, sem registro de reclamações formais no RH. O tipo de currículo que fecha discussões. O que Renato viu agora era diferente do currículo. Patrícia Ramos cruzou o salão com a precisão de quem está acostumado a fazer cenas calculadas. E o que ela fez nos segundos seguintes não foi resolver uma situação. Foi criar um espetáculo. Parou a 2 metros de Simone, ignorou completamente a presença de Renato, como se ele fosse parte do cenário, e disse em voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem que o estabelecimento não era uma instituição de caridade e que funcionário que servisse comida sem registro e sem cobrança seria descontado do salário. Simone respondeu com calma que havia trazido itens básicos e que ela mesma pagaria pela refeição. Patrícia disse que esse não era o ponto. O ponto era que regras eram regras e que Simone parecia ter dificuldade com esse conceito há algum tempo. Alguns clientes já olhavam, não discretamente, mas com aquela atenção aberta de quem assiste a algo que não devia ser público e por isso mesmo não consegue desviar os olhos. Renato ficou imóvel. Por dentro sentia uma raiva crescente que precisava segurar com as 2 mãos, porque revelar quem era naquele momento quebraria tudo o que precisava ainda ver. Patrícia então se virou para ele pela primeira vez. O olhar que ela lançou não era de desprezo simples. Era de algo mais sofisticado, indiferença absoluta combinada com irritação controlada, como se ele fosse uma mancha no carpete que alguém havia deixado passar. Disse a ele, com voz firme, que o estabelecimento não tinha capacidade para atendê-lo naquela noite e que ele precisava desocupar o espaço imediatamente. Renato disse que estava comendo e que logo sairia. Patrícia disse que não havia logo. Havia agora. Simone interferiu com voz levemente alterada, dizendo que o senhor estava quase terminando
e que ela se responsabilizava pela situação. Patrícia olhou para Simone por um segundo longo e depois, num gesto que fez o salão inteiro segurar o ar, empurrou a bandeja com os dedos. O caldo entornou, o pão caiu no chão, o copo tombou e derramou água sobre o sapato de Renato. O barulho do caldo batendo no chão de madeira foi pequeno, mas o silêncio que veio depois foi imenso. Ninguém na equipe se moveu para ajudar. 2 garçons que estavam próximos olharam para o chão e depois para outro lado, com aquela habilidade treinada de não ver o que é inconveniente. Uma mesa de 4 executivos do outro lado do salão riu em voz baixa. Outro cliente sacou o celular e apontou discretamente na direção da cena. Simone foi a única que se abaixou para recolher os fragmentos do pão do chão. Ela se moveu devagar, como se precisasse de um momento para decidir se ia chorar ou não. Não chorou. Levantou com o pão na mão, colocou na bandeja tombada e ficou de pé com uma postura que Renato nunca esqueceria. Ombros eretos, queixo levemente levantado, olhos marejados, mas abertos. Era a postura de alguém que foi humilhado e recusou se dobrar. Patrícia já havia virado as costas e caminhava de volta ao corredor com a mesma passada longa de quem acabou de resolver um problema administrativo menor. Alguns clientes voltaram às conversas. O garçom que havia avisado Patrícia reapareceu com uma bandeja real e passou pelo canto sem olhar para o lado, como se nada tivesse acontecido. Renato se levantou devagar. Disse a Simone em voz baixa que ela não precisava ter feito aquilo. Ela respondeu, ainda de costas, que todo mundo precisava de alguma coisa de vez em quando e que ela não conseguia fingir que não via. Disse isso sem drama, sem esperar resposta, e foi em direção à cozinha carregando a bandeja com o caldo derramado. Ele ficou parado por mais alguns segundos no canto do salão. Não por hesitação, por cálculo. Havia entrado naquele restaurante esperando encontrar funcionários desatentos ou mal treinados. Havia encontrado uma hierarquia de crueldade que funcionava com precisão. E havia encontrado uma mulher que, sem saber quem ele era, havia decidido ser decente num lugar onde isso claramente tinha um custo. Renato voltou a se sentar, agora na cadeira mais próxima da parede, como se fosse esperar o momento de sair. Mas seus olhos percorriam o salão com uma atenção completamente diferente da de um morador de rua cansado. Ele estava catalogando cada funcionário, cada reação, cada detalhe do ambiente que os relatórios nunca haviam mostrado. Do lugar onde estava, conseguia enxergar o fluxo do salão inteiro. A distribuição das mesas, o corredor que levava à cozinha, a porta discreta no fundo que devia dar para a administração. Observou como os garçons se moviam, rápidos e atenciosos nas mesas centrais, onde os clientes eram obviamente reconhecidos ou pareciam especialmente bem vestidos, mais lentos e menos cordiais nas mesas da periferia, onde os clientes eram anônimos. Havia uma hierarquia de atenção que não estava em nenhum manual de serviço que ele havia aprovado. Era uma hierarquia criada por hábito, cultivada pela ausência de consequências. Em 20 minutos de observação silenciosa, viu um garçom ignorar o sinal de uma mesa por quase 8 minutos, enquanto conversava com um colega perto do balcão. Viu uma taça de vinho ser trocada discretamente depois que um cliente reclamou, sem que nenhum pedido de desculpas fosse feito. Viu Patrícia aparecer 2 vezes no corredor lateral, não para fiscalizar o serviço, mas para conversar em voz baixa com um dos seguranças internos, ambos olhando para o salão com um tipo de atenção que não era operacional. Era avaliativa. Como se estivessem monitorando algo específico. Renato não conseguia identificar o quê, mas havia algo naquele olhar que não cabia dentro de uma explicação simples de gestão de equipe. Era o olhar de quem aguarda um momento, não de quem supervisiona um turno. Enquanto olhava, uma sensação crescia no peito que não era mais raiva. Era aquela mistura fria de decepção e determinação que acompanha quem percebe que o estrago é maior do que imaginou. Ele havia entrado no Noir esperando encontrar arrogância e desleixo. Estava começando a suspeitar que havia algo mais organizado do que isso, algo que funcionava nas sombras do próprio negócio que ele havia construído com anos de trabalho e que, até aquela noite, havia acreditado conhecer de dentro para fora. Foi por volta das 22 horas
que a situação mudou de direção de um jeito que Renato não havia previsto. E ainda estava no canto quando ouviu uma voz feminina se elevar do outro lado do salão. Uma mulher de cabelo ruivo, preso, bem vestida, em torno de 50 anos, levantou a mão e chamou um garçom com urgência. A bolsa havia sumido. Estava na cadeira ao lado dela no começo do jantar e agora não estava mais. Ela tinha certeza de que não havia esquecido em lugar algum, porque havia checado antes de pedir a sobremesa. O garçom chamou outro garçom. O segundo chamou um terceiro. Em menos de 2 minutos, havia 3 funcionários em torno da mesa da mulher, enquanto ela narrava a situação com a voz progressivamente mais alta. Outros clientes começaram a prestar atenção. O murmúrio do salão perdeu o tom de conversa e ganhou o tom de situação. Patrícia reapareceu com aquela velocidade que indicava que ela havia sido avisada, antes mesmo que a mulher terminasse de explicar. Veio do corredor lateral, ouviu um resumo rápido do garçom e depois se virou para o salão com a expressão de quem já sabe o que vai dizer antes de investigar qualquer coisa. E então fez algo que Renato levou 1 segundo para processar. Apontou na direção do canto onde ele estava sentado. Não com o dedo, com a cabeça. Um gesto sutil, quase disfarçado numa inclinação natural do pescoço, direcionado ao segurança interno que havia estado no corredor com ela mais cedo. O segurança entendeu sem palavras, começou a caminhar em direção a Renato. A mulher do cabelo ruivo olhou para onde o segurança estava indo e disse, com uma convicção que parecia surgida do nada, que havia visto aquele homem perto de sua mesa quando foi ao banheiro. Disse isso com aquela certeza de quem acabou de convencer a si mesma, não com a precisão de quem guardou uma memória. Um homem de terno cinza sentado a 2 mesas dela assentiu, dizendo que também havia achado estranho um homem daquele jeito estar ali dentro. Renato ficou completamente imóvel, dentro do personagem, mas sua mente trabalhava em velocidade total. O segurança parou na frente dele e disse que precisava de uma conversa. Não foi uma pergunta. 2 outros funcionários se posicionaram a alguns metros, criando uma geometria de bloqueio que deixava claro que não havia saída discreta. Renato levantou os olhos e disse que não havia tocado em nada. O segurança disse que era só uma conversa. Disse isso num tom que significava outra coisa. Patrícia se aproximou e disse em voz alta que o protocolo do estabelecimento exigia que qualquer pessoa presente num incidente de perda de pertences fosse identificada e revistada. Disse a palavra revistada, com uma precisão que era quase jurídica, como se houvesse treinado aquela frase. A mulher do cabelo ruivo cruzou os braços e concordou com vigor. Foi nesse momento que Renato sentiu. Não foi um pensamento, foi uma sensação física. Algo tocou levemente o lado direito do seu casaco, na altura do bolso inferior. Tão rápido e tão leve que, se ele não estivesse com todos os sentidos em alerta máximo, teria passado despercebido como o roçar natural de alguém passando próximo. Ele não virou a cabeça. Continuou olhando para o segurança, mas registrou o rosto. Um dos garçons jovens, o mesmo que havia ficado perto do corredor com Patrícia, havia passado por trás dele naquele instante com uma bandeja vazia, e o movimento da bandeja havia coberto a ação do braço. Havia colocado algo no bolso do seu casaco. A clareza disso chegou com uma frieza que era quase geométrica. Não era uma suspeita, era uma certeza. E o que ela significava era muito maior do que uma bolsa sumida numa sexta-feira à noite. Significava que o que estava prestes a acontecer não era um mal-entendido ou um exagero de uma gerente autoritária. Era uma armação, calculada, rápida, executada com a eficiência de quem já havia feito aquilo antes. O segurança disse que precisava verificar o casaco. Renato não respondeu de imediato. Olhou para o salão, mas clientes estavam olhando agora. Havia um telefone filmando abertamente numa mesa do canto. A cena era exatamente o que Patrícia havia montado. Um homem de rua encurralado, uma vítima indignada, um ambiente de luxo contaminado por uma presença indesejada. A narrativa estava pronta antes da reviravolta. Simone apareceu na entrada da cozinha. Ela havia ouvido o burburinho e saído para ver o que estava acontecendo. Ficou parada na porta, a bandeja vazia contra o peito, e seus olhos foram direto para Renato,
Depois para o garçom que havia passado por trás dele, depois de volta para Renato. E viu no rosto dela o momento exato em que ela entendeu o que havia acontecido. Não era a compreensão lenta de quem está chegando ao entendimento. Era o reconhecimento de quem já havia visto algo parecido, e por isso sabia identificar os sinais. A expressão dela mudou. A canseira do turno, a contenção de quem havia sido humilhada uma hora antes, o cuidado de quem tinha muito a perder, tudo isso ainda estava ali. Mas havia outra coisa também surgindo por baixo, com a lentidão de quem precisa de um momento para decidir se vai ser corajosa de novo. Patrícia se virou para o segurança e disse para ele prosseguir. O segurança estendeu a mão em direção ao casaco de Renato e Simone deu um passo para dentro do salão. Disse com voz firme, mas sem gritar, que havia visto o que havia acontecido. Disse que havia visto Diego e chamou o garçom pelo nome, passar por trás do senhor com a bandeja enquanto a discussão começava. Disse que havia visto o movimento do braço. Disse tudo isso num único fôlego, de pé no meio do salão, com a bandeja apertada contra o peito, como se fosse o único escudo que tinha. O salão ficou em silêncio. Patrícia virou o rosto para Simone com uma lentidão que era em si uma ameaça. E disse, numa voz que havia perdido qualquer pretensão de formalidade administrativa, que Simone estava se esquecendo de quem ela era e de quem mandava ali. Disse que aquela era a segunda vez na mesma noite que ela se metia onde não havia sido chamada. E disse que talvez fosse a hora de discutir se havia mesmo lugar para ela na equipe do Noir. Simone não se sentou, não recuou. Ficou de pé no centro do salão com a bandeja contra o peito, olhos abertos, e respondeu que havia dito o que havia visto e que não ia desfazer isso. Renato olhou para ela por um longo segundo e tomou a decisão que vinha adiando desde que entrou no restaurante. Não a de se revelar. Ainda não. Havia algo que precisava primeiro. Precisava de testemunhas reais, não apenas da sua palavra depois. Precisava que mais pessoas vissem o suficiente para que a verdade não pudesse ser varrida para baixo do carpete com uma história bem montada sobre um funcionário disciplinado e um intruso que havia criado o problema. Porque se havia uma coisa que a última meia hora havia deixado absolutamente claro, era que as pessoas que gerenciavam o Noir eram muito boas em montar histórias. Por isso ficou sentado. Por isso não falou ainda. Deixou a tensão do salão pesar no ar por mais alguns segundos. Deixou que mais olhos se voltassem para a cena, que mais telefones fossem levantados, que o silêncio se tornasse sólido o suficiente para que qualquer coisa dita agora ecoasse muito além das paredes daquele salão. Só então tirou devagar o celular do bolso interno do casaco. Não o celular barato que havia comprado para usar como disfarce. O celular real, o que usava todos os dias, com a capinha preta gasta nas bordas que qualquer funcionário sênior do grupo reconheceria instantaneamente. Digitou uma mensagem curta para Cláudio Mendes, seu advogado pessoal, que morava a 8 quarteirões dali. 3 palavras. Venha agora. Noir. Depois colocou o celular de volta no bolso e esperou. Porque a noite ainda não havia mostrado tudo o que escondia. O segurança ainda tinha a mão estendida. Patrícia ainda encarava Simone. O salão ainda retinha aquele silêncio denso quando alguém na entrada disse em voz alta que havia chamado a polícia. Não foi Patrícia. Não foi nenhum dos funcionários. Foi a mulher do cabelo ruivo que havia sacado o celular no meio da confusão e discado antes de qualquer um perceber. Disse que havia sido roubada e que havia um suspeito sendo detido. Disse isso com a certeza de quem acredita estar fazendo a coisa certa, sem imaginar que estava sendo usada numa peça que havia sido escrita muito antes de ela entrar no restaurante. A chegada da polícia daria uma dimensão nova à situação, e Renato sabia disso. Com policiais presentes, a versão que chegasse primeiro ao registro formal teria um peso imenso. E a versão que Patrícia estava construindo era simples, visual e convincente. Um homem de rua que havia entrado sem autorização, que havia sido visto perto da bolsa de uma cliente, que havia tentado ser revistado e que havia gerado confusão com a ajuda de uma funcionária que precisava ser disciplinada. Era a narrativa mais fácil. E havia pessoas no salão que haviam assistido a tudo com a disposição mental de quem já havia decidido em qual lado da história estava antes de qualquer prova ser apresentada.
Patrícia se moveu então com uma eficiência que Renato não havia antecipado. Virou-se para Simone e disse, em voz clara, que ela estava suspensa até segunda ordem e que deveria deixar o avental e sair pelo acesso de funcionários imediatamente. Disse isso antes da polícia chegar, antes de qualquer investigação, antes de qualquer palavra de Renato. Era a tentativa de retirar a única testemunha do salão antes que a situação ganhasse contornos oficiais. Simone ficou parada por 2 segundos. Renato viu o cálculo nos olhos dela. O emprego, as contas, o irmão em casa esperando por ela. Havia um peso real naqueles 2 segundos. E então ela retirou o avental, dobrou com calma e colocou sobre a mesa mais próxima. Mas não foi em direção à saída de funcionários. Ficou onde estava. Patrícia repetiu a ordem. Simone disse que estava esperando os policiais chegarem porque tinha algo a dizer a eles. Disse isso com a voz levemente trêmula, mas os pés plantados no chão, como se tivesse decidido que não havia força capaz de movê-la dali antes que ela dissesse o que havia visto. Os 2 policiais entraram pelo acesso principal 4 minutos depois. Um estava acostumado àquele tipo de estabelecimento pela formalidade com que se posicionou ao entrar, chapéu na mão, olhando para o ambiente com a discrição treinada de quem frequentou situações parecidas em locais similares. O outro era mais jovem, caderneta na mão, olhos atentos. Patrícia os interceptou antes que chegassem até Renato. Apresentou-se como gerente responsável, deu um resumo da situação em menos de 40 segundos. Cliente havia relatado perda de bolsa, indivíduo sem identificação havia entrado sem autorização, havia sido visto próximo à mesa da cliente por 2 testemunhas. Havia uma funcionária que havia facilitado sua entrada e que também estava sendo desligada por descumprimento de protocolo. O policial mais velho ouviu tudo sem interromper. Depois perguntou se havia câmeras de segurança. Patrícia disse que sim, que o sistema cobria o salão inteiro, e disse que precisaria verificar as imagens do período. Patrícia respondeu que o acesso ao sistema ficava numa área restrita da administração e que ela precisaria de autorização do gerente geral para liberar. O policial disse que aquilo não era uma solicitação, era um procedimento padrão de apuração. Patrícia disse que entendia, mas que por protocolo de segurança do estabelecimento, as imagens só podiam ser acessadas mediante autorização hierárquica. O policial a olhou por um momento sem dizer nada. Era o tipo de silêncio que existe entre 2 pessoas quando uma sabe que a outra está enrolando e a outra sabe que a primeira sabe. Então disse que ia precisar do contato do gerente geral e que enquanto isso não queria que ninguém deixasse o estabelecimento. Patrícia abriu o celular. Fez uma ligação que durou 12 segundos. Renato não ouviu o que foi dito, mas viu a expressão dela depois de desligar. Não era o alívio de quem recebeu apoio. Era a tensão de quem recebeu uma instrução difícil. Simone se aproximou dos policiais com passos firmes e disse que tinha uma declaração a fazer, que havia presenciado um funcionário do estabelecimento passar por trás do indivíduo que estava sendo acusado, no momento exato em que a confusão sobre a bolsa havia começado, e que o movimento havia sido deliberado e não acidental. O policial mais jovem começou a anotar. O mais velho olhou para o garçom Diego, que continuava na lateral do salão com a bandeja, e pediu que ele não se afastasse. Diego ficou imóvel, mas algo no rosto dele mudou. Uma contração mínima em torno dos olhos que quem estava distante não veria, mas que Renato, que o observava diretamente, viu com nitidez. O policial mais velho então se virou para Renato e disse que precisava de sua identificação. Renato colocou a mão no bolso interno do casaco, tirou o celular caro e depois tirou a carteira, que havia levado dobrada dentro do forro interno, com os documentos reais dentro. Estendeu para o policial. O policial olhou para os documentos. Olhou para Renato. Olhou de novo para os documentos. E pela primeira vez naquela noite, foi a expressão de outra pessoa que mudou tudo no salão. Porque o que o policial sentiu ao ler o nome não era reconhecimento de um rosto. Era reconhecimento de um nome que ele havia visto em algum lugar, num noticiário, num artigo, numa placa de restaurante. E aquele reconhecimento passou pelo rosto dele como uma onda lenta.
Patrícia, que havia ficado a 2 metros observando, viu a expressão do policial. E pela primeira vez desde que havia entrado no salão naquela noite, Renato viu algo que não havia visto ainda na gerente do Noir. Viu dúvida. Não era arrependimento. Não era ainda. Era apenas aquela fissura inicial que aparece quando alguém que estava absolutamente seguro do roteiro começa a suspeitar que o roteiro pode ter uma página que ela não havia lido. A mandíbula de Patrícia se contraiu levemente. Ela olhou de relance para a porta dos fundos, depois de volta para o policial, depois para Renato, e pela primeira vez não conseguiu sustentar a indiferença. O policial devolveu os documentos a Renato sem comentar nada em voz alta, mas disse a Patrícia com uma tranquilidade que soava mais firme do que um grito, que precisava ver as câmeras agora e que qualquer obstáculo a esse acesso seria registrado no boletim. Disse que iriam até a sala de monitoramento juntos, ela, os 2 policiais e qualquer funcionário que tivesse acesso ao sistema. Patrícia disse que o gerente-geral estava a caminho e que seria melhor esperar por ele. O policial disse que o procedimento não esperava por gerentes. Disse isso sem arrogância, com a paciência de quem sabe que tem autoridade e não precisa demonstrá-la com volume de voz. No salão, os clientes já não fingiam que não estavam assistindo. A música ambiente havia parado em algum momento durante a confusão, e o silêncio era agora real, não só social. Algumas mesas já tinham pedido a conta. Uma funcionária jovem perto do bar segurava um cardápio contra o peito, como se fosse um objeto de proteção. O garçom Diego havia recuado 2 passos em direção ao corredor lateral, sem que ninguém tivesse pedido que ele ficasse. Um movimento que dizia tudo sobre o que ele sabia e o quanto pesava sobre ele saber. Renato se levantou devagar. Não disse nada ainda, mas deixou de curvar os ombros, deixou de segurar a postura do personagem. E enquanto Patrícia seguia os policiais em direção ao corredor que levava à administração, ele as acompanhou com a naturalidade de quem pertence ao lugar, porque pertencia mais do que qualquer pessoa naquele salão imaginava. O corredor que levava à administração do Noir era estreito e revestido do mesmo material escuro da fachada, uma continuidade estética que dava a sensação de que o restaurante não terminava no salão, mas se prolongava por dentro como um labirinto cuidadosamente iluminado. Renato havia percorrido aquele corredor algumas vezes nos primeiros meses após a inauguração, quando ainda aparecia no restaurante com regularidade para acompanhar a operação de perto. Depois as visitas foram ficando mais espaçadas, à medida que o grupo crescia, e a necessidade de gerir o todo consumia o tempo que antes gastava com as partes. Agora seguia pelo mesmo corredor com roupas de brechó e rosto empoeirado, 2 passos atrás dos policiais e de Patrícia, sem que ninguém houvesse dito que ele podia ou não seguir. Apenas foi. E ninguém o impediu. A sala de monitoramento era a 3ª porta à direita. Patrícia usou um cartão magnético para abrir. O policial mais velho entrou primeiro, o mais jovem ficou na porta. A sala era pequena, uma bancada com 2 monitores, uma cadeira giratória, um rack com o equipamento de gravação. Era um sistema padrão para o tipo de estabelecimento, cobertura completa do salão, da entrada, do corredor de acesso à cozinha e do estacionamento nos fundos. Patrícia disse que o sistema estava passando por uma atualização de firmware e que as imagens do dia podiam estar comprometidas. Disse isso olhando para o equipamento, não para o policial. O policial disse que precisava verificar pessoalmente. Sentou na cadeira, olhou para os monitores e começou a navegar pelo sistema com a familiaridade de quem já havia feito aquilo em outros estabelecimentos. As câmeras estavam funcionando. Todas. O indicador no canto de cada tela mostrava a gravação ativa e o histórico estava intacto. Patrícia ficou em pé, atrás do policial, com a expressão de quem havia apostado numa carta que não valeu. Mas quando o policial foi navegar para o arquivo das últimas 2 horas, encontrou algo que fez ele parar. Não uma falha técnica, uma ausência. As câmeras do corredor lateral, justamente as que cobriam o trecho entre a entrada do estacionamento e a porta da administração, mostravam um bloco de 42 minutos com imagem congelada. Não apagada, congelada num frame estático,
como se alguém houvesse pausado a gravação naquele segmento específico, sem pausar o resto do sistema. O policial perguntou quem tinha acesso ao sistema de monitoramento. Patrícia disse que ela mesma e o gerente geral. O policial perguntou quem havia manipulado a câmera do corredor. Patrícia disse que não sabia de nenhuma manipulação. O policial disse que a imagem congelada era uma manipulação. Disse isso no mesmo tom tranquilo de antes, sem acusação direta, mas sem deixar dúvida sobre o que entendia ter acontecido. Renato, que ficara parado na entrada da sala, olhava para os monitores. Havia algo que não buscava ali. Havia ido para ver as câmeras do salão, para ter confirmação visual do que Diego havia feito. Mas o que o corredor congelado sugeria era outra escala de coisa. Não uma ação individual de um funcionário oportunista. Era o uso do sistema de segurança do próprio restaurante contra o restaurante. Alguém com acesso suficiente para pausar câmeras específicas num momento específico. O policial pediu que Patrícia ficasse na sala e enviou o colega mais jovem de volta ao salão para que ninguém saísse enquanto a apuração avançava. Depois se virou para Renato e perguntou com cuidado se havia algo que ele precisasse declarar sobre o estabelecimento. O jeito como perguntou deixava claro que o policial havia entendido mais do que o simples fato do nome nos documentos. Havia entendido o contexto. Renato respondeu que sim, havia, mas que antes queria verificar uma coisa. Havia uma porta no fundo da sala de monitoramento que ele não recordava. Não havia prestado atenção nela nas visitas anteriores, ou talvez ela não existisse antes, ou talvez simplesmente nunca houvesse motivo para notá-la. Era uma porta de metal, sem janela, com uma fechadura de cilindro. O tipo de porta que existe em restaurantes para câmaras de frio ou depósitos de limpeza, exceto que estava no meio da área administrativa, onde câmaras de frio não tinham razão de estar. Renato apontou para a porta. Perguntou a Patrícia o que havia do outro lado. Ela disse que era depósito de materiais de manutenção. Disse isso rápido demais, sem a pausa que precede uma resposta verdadeira. O policial ouviu a velocidade da resposta e pediu que ela abrisse a porta. Patrícia disse que não tinha a chave, que ficava com a manutenção. O policial perguntou onde estava o responsável pela manutenção. Ela disse que não estava no turno. O policial disse que precisariam da chave ou de uma ferramenta para abrir e que ele aguardaria enquanto ela providenciava uma das duas opções. Naquele momento, o celular de Patrícia vibrou. Ela olhou para a tela com aquela expressão de quem precisa atender, mas sabe que não devia, porque atender diante de um policial que está verificando câmeras adulteradas é exatamente o tipo de coisa que aumenta suspeitas. Mas o celular vibrou de novo e ela atendeu, virando levemente o corpo como se 1 centímetro de distância oferecesse privacidade. Renato ouviu apenas um fragmento. Mas o fragmento foi suficiente. Não era a voz de quem ligava, que ele não conseguiu identificar. Era a resposta de Patrícia, dita em voz baixa, mas com uma urgência que vaza pelo controle. Disse que a situação estava fora do previsto e que ele precisava chegar logo. Desligou e ficou de costas por 2 segundos antes de se virar. O policial a olhou. Ela o olhou. E então houve uma batida leve na porta de metal do fundo, vinda de dentro. Os 3 ficaram imóveis por 1 segundo. Depois o policial se levantou da cadeira com calma e foi em direção à porta. Bateu 2 vezes e perguntou se havia alguém ali. Silêncio. Bateu mais forte. Disse que era da polícia. O silêncio durou 3 segundos, e então veio uma voz feminina que disse que sim, havia alguém, e que a porta havia travado por fora. O policial pediu de novo a Patrícia que abrisse a porta. Ela disse que precisaria encontrar a chave, e disse que ela tinha 2 minutos. Ela saiu para o corredor. O policial ficou de pé diante da porta de metal, de braços cruzados, e Renato ficou a 1 metro atrás dele, processando em silêncio cada novo dado que a noite havia jogado na mesa. Havia uma pessoa trancada num depósito dentro da área administrativa do seu restaurante. Uma pessoa que não havia pedido socorro antes, que só havia batido quando ouviu a voz da polícia. Isso significava que ela havia optado por permanecer em silêncio por algum tempo, o que, por sua vez, significava que havia algo naquela situação que ela não queria chamar atenção sobre si mesma
até entender quem estava do lado de fora. Era a lógica de alguém que desconfiava de quem poderia aparecer. Patrícia voltou com uma chave pequena. Suas mãos não tremiam, mas havia uma rigidez nelas que denunciava o esforço para que não tremessem. O policial pegou a chave, abriu a porta e encontrou uma mulher jovem, de jaleco de cozinha, sentada no chão com as costas contra uma prateleira de produtos de limpeza. Ela ergueu os olhos com aquela mistura de alívio e cautela de quem não sabe ainda se o socorro que chegou é de fato seguro. O policial perguntou o nome dela. Ela disse, Fernanda. Perguntou se estava bem. Ela disse que sim, que havia ficado trancada. Quando perguntou quem havia trancado, ela olhou para Patrícia e não disse nada. Mas o silêncio foi a resposta mais clara possível. Renato olhou para aquela mulher no chão do depósito e sentiu algo se encaixar com um clique frio e definitivo. Não sabia ainda o nome completo dela, não sabia sua função exata, não sabia o que ela havia visto ou o que sabia. Mas sabia que ela havia sido colocada ali para ficar fora do salão durante o tempo em que a armação se desenvolvesse. O que ela havia testemunhado antes de ser trancada era provavelmente exatamente aquilo que Patrícia não queria que chegasse aos ouvidos de ninguém com autoridade para agir. Fernanda foi conduzida para fora do depósito com cuidado pelo policial mais jovem, que havia voltado ao corredor quando o colega o chamou. Ela era auxiliar de cozinha, havia chegado ao turno às 18 horas como de costume, e por volta das 20 horas havia presenciado algo que não conseguia explicar como rotina. Havia visto Diego sair da cozinha com uma bandeja e entrar pela porta lateral da administração, o que por si só já era fora do procedimento normal, porque funcionários de cozinha não tinham acesso habitual à área administrativa durante o serviço. Ela havia comentado com uma colega, que havia ficado em silêncio. Quando foi mencionar o assunto para a chefe de cozinha, Patrícia havia entrar na cozinha 2 minutos depois e dito a Fernanda que havia uma tarefa urgente no depósito de suprimentos. Entrou para verificar o estoque de um item específico e a porta foi fechada por fora, enquanto ela ainda estava dentro. Ela havia batido. Ninguém havia respondido. O ruído da cozinha no horário de pico era alto o suficiente para abafar batidas numa porta de metal numa sala adjacente. Ela havia esperado, sentada no chão, ouvindo o muffled de vozes e movimento lá fora, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas entendendo o suficiente para ficar quieta quando não tinha certeza de quem estava do lado de fora. Renato ouviu tudo isso de pé na entrada da sala de monitoramento. Cada detalhe que Fernanda adicionava era uma pedra num mosaico que estava se tornando cada vez mais nítido. Diego havia saído da cozinha com bandeja. Diego havia entrar na administração. O que havia ali que justificava o movimento de um garçom na administração durante o pico do serviço de uma sexta-feira? A resposta óbvia era que não havia nada legítimo. A resposta que ele ainda precisava confirmar era o que havia de ilegítimo. O policial mais velho disse que precisavam verificar o restante da área administrativa. Disse isso olhando para Patrícia, que havia recostado num ponto entre a porta do corredor e a parede, com o celular na mão, mas sem usá-lo, numa posição que parecia calculada para ser simultaneamente acessível à saída e presente o suficiente para acompanhar o que estava sendo dito. Havia 2 outras portas na ala administrativa, além da sala de monitoramento e do depósito onde Fernanda havia ficado. A primeira era o escritório da gerência, que Patrícia abriu sem resistência. Mesa, computador, arquivos, os artefatos normais de uma gestão de restaurante. Nada que chamasse atenção, além dos relatórios bem organizados que Renato conhecia em versão digital. A segunda porta ficava no fundo do corredor, quase escondida por um armário de aço, encostado na parede em ângulo. Renato havia passado por ela 2 vezes, sem notar porque o armário criava uma sombra que apagava visualmente o batente. Era uma porta mais pesada do que as outras, com dobradiças reforçadas e uma fechadura diferente, mais robusta, do tipo que se usa em áreas que guardam algo mais valioso do que materiais de expediente. O policial perguntou o que havia atrás daquela porta. Patrícia disse que era um acesso ao subsolo técnico,
onde ficavam os sistemas de climatização e a infraestrutura elétrica. Disse que toda a construção daquele porte na Oscar Freire tinha subsolo técnico, o que era verdade. O policial disse que precisava verificar. Patrícia disse que não tinha a chave daquele acesso, que ficava com a empresa terceirizada de manutenção predial. Disse isso com uma firmeza que soou ensaiada. Renato deu um passo à frente. Disse ao policial que era o proprietário do imóvel e do estabelecimento e que autorizava a abertura da porta por qualquer meio necessário. Disse isso em voz clara, olhando para o policial, e então olhou para Patrícia com um cuidado que foi mais revelador do que qualquer acusação direta. Porque não foi o olhar de um dono que descobriu uma funcionária desonesta. Foi o olhar de um homem que estava reconstruindo mentalmente 18 meses de relatórios perfeitos e percebendo peça por peça o tamanho do que havia sido construído na sua ausência. Patrícia ficou branca, não de um jeito dramático, de um jeito real, o tipo de palidez que acontece quando o sangue recua porque o cérebro entendeu antes do corpo que o jogo acabou. O policial mais jovem foi buscar ferramentas no carro. Voltou com um extrator de fechadura. A porta cedeu em 8 minutos. O cheiro que saiu quando ela abriu era de ar parado, levemente úmido, com um acréscimo metálico que vinha do subsolo. O policial acendeu a lanterna do celular e desceu os primeiros degraus de uma escada de concreto. Renato desceu atrás dele. O subsolo era maior do que a planta do restaurante deixava supor. Havia tubulações ao longo das paredes, o barulho baixo dos compressores de climatização, caixas de disjuntor. Tudo isso estava lá, exatamente como Patrícia havia descrito. Mas havia outra seção, separada por uma divisória improvisada de chapas de drywall, que não eram originais da construção, com uma abertura sem porta que dava para um espaço organizado de uma forma que não tinha nada a ver com infraestrutura técnica. Havia prateleiras. Nas prateleiras, caixas sem identificação externa. Havia uma mesa de trabalho com uma gaveta trancada. Havia, num canto coberto por uma lona, objetos empilhados que tinham formas familiares, bolsas, casacos dobrados, itens que pertenciam a pessoas. E havia encostado na parede do fundo um cofre pequeno de aço, do tipo portátil, com combinação digital. O policial ficou parado na entrada daquele espaço por alguns segundos, sem dizer nada. Depois ligou para a central e pediu reforços e perícia. Disse que havia evidências físicas que precisavam de protocolo adequado de coleta. Disse o endereço. Desligou. E então se virou para Renato com um olhar que não era de surpresa, porque policiais com algum tempo de experiência raramente ficam surpresos, mas era de uma seriedade específica, a seriedade de quem está prestes a passar uma noite muito longa. Renato ficou olhando para as prateleiras, para as caixas, para a lona cobrindo os objetos empilhados. Havia construído-o no ar como o topo do seu grupo, o restaurante que representava tudo o que havia conquistado. E ali embaixo, literalmente embaixo de tudo aquilo, havia algo que não era seu, que nunca havia autorizado, que havia crescido na escuridão enquanto os relatórios continuavam perfeitos lá em cima. Pensou nos 18 meses, desde que Hélio Drummond havia promovido Patrícia. Pensou nos relatórios de Hélio, que chegavam toda segunda-feira com uma consistência quase mecânica, sempre com boas notícias, sempre com justificativas claras para qualquer número que desviasse ligeiramente do esperado. Pensou em quantas vezes havia olhado para aqueles relatórios e pensado que havia escolhido bem ao delegar. Havia delegado, sim, mas não havia verificado. E entre delegar e verificar, havia um espaço que alguém havia preenchido com algo que ele ainda não compreendia inteiramente, mas que já sabia ser maior do que uma única gerente ambiciosa agindo sozinha. O policial mais jovem voltou à sala de monitoramento para aguardar os reforços e manter Patrícia no local. Renato ficou por mais um momento no subsolo, olhando para o espaço como um arqueólogo diante de algo que foi enterrado com intenção. Então subiu os degraus devagar, chegou ao corredor e foi em direção ao salão. Porque havia uma pessoa lá dentro que havia ficado de pé no meio de tudo aquilo, sem ter pedido para participar, e que agora estava com o emprego formalmente encerrado por ordem de uma gerente, que em breve teria problemas muito maiores do que a opinião de Renato sobre ela.
O salão havia esvaziado parcialmente. Algumas mesas já tinham pedido a conta e saído, com a pressa discreta de quem não quer ser associado a um escândalo num lugar público. Outras permaneciam, seja por curiosidade, seja porque o policial mais jovem havia pedido que os presentes ficassem até que um protocolo mínimo de coleta de informações fosse cumprido. Havia um clima de suspensão no ar, como numa peça de teatro no intervalo, quando os atores saíram, mas o cenário ainda está montado. Simone estava sentada numa das cadeiras do canto, a mesma onde havia colocado Renato mais cedo. Havia retirado o avental por ordem de Patrícia, mas não havia ido embora. Ficara ali, com as mãos no colo, como alguém que decidiu terminar o que começou mesmo sem saber ainda como termina. O policial mais jovem havia tomado nota da declaração dela e lhe pedido que aguardasse. Renato atravessou o salão em direção a ela, ainda com as roupas gastas, o rosto empoeirado, a jaqueta desbotada. A diferença era a postura. Não havia mais curvatura nos ombros, não havia mais o olhar baixo do personagem. Ele caminhava com o passo direto de quem pertence ao lugar. E as poucas pessoas que ainda estavam nas mesas o observaram com aquela atenção que surge quando algo no comportamento de alguém não encaixa no que os olhos estão vendo. Simone levantou a cabeça quando ele chegou perto. Olhou para ele com uma expressão que tentava decifrar o que havia mudado, porque algo havia claramente mudado, mas ela ainda não tinha as peças para montar o quê. Renato puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Disse que ela estava demitida por uma pessoa que não tinha autoridade para demitir ninguém, ao menos não por essa razão, e não dessa forma. Disse que ela teria o emprego de volta se quisesse, em condições melhores do que as atuais, e que ele pediria desculpas formalmente pelo que havia acontecido naquela noite dentro do próprio estabelecimento dela. Simone ficou olhando para ele sem entender completamente. Disse que ele não tinha como saber disso, que a Patrícia era a gerente e que ela tinha autoridade sim. E respondeu que Patrícia estava na sala de monitoramento com a polícia e que sua autoridade sobre qualquer coisa relacionada ao Noir havia terminado naquela noite. Disse isso não com satisfação, mas com a sobriedade de quem está reportando um fato. Ela o olhou por um longo momento. Então disse: "Quem é o senhor?" Ele disse o nome. Renato Cavalcante. Apenas o nome sem o resto, porque o resto viria sozinho quando ela conectasse. Veio. Ela ficou em silêncio por uns 3 segundos, com a expressão de quem está reorganizando toda a narrativa da última hora com uma informação nova. Depois disse com uma voz que havia perdido a calma contida e ganhou algo mais próximo do incrédulo, que ele havia entrar no próprio restaurante disfarçado. E confirmou. Ela disse que havia lhe trazido pão e caldo, e disse que tinha sido o melhor serviço da noite. Ela soltou um som que não era riso nem choro, mas alguma coisa no meio, o tipo de reação que acontece quando alguém está emocionalmente sobrecarregado e o alívio chega de um ângulo que não estava esperando. Renato disse que havia algo que precisava entender. Perguntou por que ela havia ficado. Não ficado no restaurante depois de ser dispensada, o que já era coragem suficiente, mas por que havia dito o que havia visto, sabendo o risco. Ela poderia ter ficado quieta. A maioria das pessoas ficaria. Simone ficou olhando para as mãos por um momento antes de responder. Disse que tinha um irmão, que ele havia passado por um problema de saúde 2 anos atrás, que o havia deixado com limitações e que precisava de cuidados e de suporte financeiro que ela era a única a dar. Disse que o emprego no Noir não era o que ela sonhava, que o ambiente havia piorado nos últimos meses de um jeito que ela não conseguia explicar completamente, mas que sentia em cada turno. Disse que havia pensado em pedir demissão várias vezes e que o que segurava era exatamente isso: a conta do plano de saúde do irmão, o aluguel do apartamento, a estabilidade de um salário previsível. Então disse que quando viu o Diego passar por trás dele com o braço estendido, havia sentido uma coisa que era mais forte do que o cálculo. Havia sentido que se ficasse quieta naquele momento, ela ia carregar isso por muito tempo, que havia coisas que pesam de um jeito que não passa, e que silenciar diante de uma injustiça deliberada era uma delas. Renato ouviu tudo sem interromper. Havia contratado pessoas por anos,
Havia ouvido centenas de histórias de funcionários em processos seletivos, em avaliações de desempenho, em conversas nos corredores dos seus restaurantes. Sabia distinguir quem estava performando e quem estava sendo real. Simone era real. Cada palavra dela tinha o peso específico de algo que não havia sido preparado para uma audiência. Quando ela terminou, ele disse que o irmão dela estaria coberto, que uma assistência de saúde adequada seria providenciada independentemente de qualquer decisão profissional que ela tomasse. Que isso não era compensação pelo que havia acontecido naquela noite. Era reconhecimento de que ela havia arcado com um custo real ao fazer a coisa certa, e que esse custo não era justo que ela carregasse sozinha. Ela abriu a boca para dizer algo. Fechou. Olhou para as mãos de novo. Então disse que não sabia como agradecer. Ele disse que ela não precisava agradecer por nada, que havia entrado no Noir naquela noite para descobrir o que havia de errado no lugar, e havia descoberto o que havia de errado. Mas havia descoberto também o que havia de certo, e isso ele não esperava encontrar. Foi nesse momento que a porta principal do restaurante se abriu e Hélio Drummond entrou. Ele vestia um blazer escuro sobre uma camisa sem gravata, o visual de quem foi chamado com urgência, e se arrumou rapidamente, mas com o cuidado de não chegar completamente desfeito. Tinha 52 anos, cabelo grisalho penteado para o lado, a postura ereta de quem está acostumado a chegar em ambientes e ter as pessoas se ajustarem à sua presença. Havia sido o homem de confiança de Renato por 6 anos. Havia construído junto o crescimento do grupo dos 4 para os 10 estabelecimentos. Conhecia cada número, cada contrato, cada fornecedor. Entrou pelo salão com os olhos varrendo o ambiente, avaliando. Viu os policiais, viu Simone, viu Renato e parou. O reconhecimento foi imediato, apesar das roupas e do rosto empoeirado. Hélio conhecia Renato há tempo demais para ser enganado por uma jaqueta velha. E a expressão que passou pelo rosto dele naquele segundo não foi surpresa. Foi algo diferente. Algo que Renato identificou com a precisão de quem conhece bem um rosto. Foi o cálculo de alguém tentando decidir em tempo real qual versão da história ainda tem salvação. Hélio atravessou o salão em direção a Renato com a compostura intacta. Perguntou o que havia acontecido com o tom habitual de gerente chegando para resolver uma situação, como se fosse uma sexta-feira qualquer com um incidente menor para tratar. Como se não tivesse recebido a ligação de Patrícia, como se não soubesse o que havia no subsolo. Renato não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio trabalhar por alguns segundos. Depois disse, com voz calma, que Hélio precisava ser muito cuidadoso com o que fosse dizer a seguir. Hélio franziu o senho com a expressão de quem não entende a observação. Disse que havia sido chamado porque havia um problema no Noir e que estava ali para ajudar a resolver, como sempre havia feito. Disse, como sempre havia feito, com ênfase. A ênfase de quem está tentando colocar sobre a mesa o capital de confiança, acumulado em 6 anos, para que ele funcione como escudo. Renato disse que havia descido ao subsolo. Disse isso e ficou observando o rosto de Hélio. E o que viu confirmou o que já havia começado a suspeitar na hora em que Patrícia havia dito ao telefone que a situação tinha estourado. Hélio sabia do subsolo. A questão não era se ele sabia. A questão era há quanto tempo sabia e qual era o tamanho exato do que ele sabia. Hélio ficou em silêncio por 4 segundos. Em 6 anos de convivência, Renato havia aprendido que o silêncio de Hélio era sempre calculado. Ele não ficava em silêncio por falta de resposta. Ficava para escolher qual resposta usar. E 4 segundos era tempo demais para quem tivesse a consciência limpa. Quando falou, a voz havia mudado ligeiramente. Havia perdido o tom administrativo e ganhou algo mais cuidadoso, mais pessoal, como se estivesse trocando de registro conscientemente. Disse que havia coisas acontecendo no grupo que Renato precisava entender no contexto certo, que havia pressões que ele enfrentava que nunca havia trazido para incomodar o dono, que havia decisões que pareciam difíceis de explicar, mas que tinham lógica se você soubesse o todo. Renato disse que estava ouvindo. Hélio disse que havia parceiros que haviam aproximado do grupo nos últimos 2 anos, que haviam feito propostas que pareciam vantajosas
e que envolviam o uso dos espaços físicos dos restaurantes, de forma que ele havia julgado não seria problema enquanto não afetasse a operação visível. Disse que havia julgado mal. Disse que a situação havia escalado além do que havia previsto e que ele mesmo estava buscando uma forma de encerrar aquele arranjo sem dano. Era a confissão mais cuidadosamente embrulhada que Renato havia ouvido na vida. Cada palavra escolhida para minimizar sem mentir abertamente, para admitir sem denominar, para colocar a responsabilidade na escala e no contexto, em vez de nas decisões individuais. Era o discurso de um homem inteligente tentando negociar o tamanho da sua própria falha enquanto ainda havia tempo. Renato disse apenas: outros restaurantes. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. E o modo como Hélio não respondeu imediatamente confirmou o que a constatação já dizia. O advogado Cláudio Mendes entrou pelo salão naquele exato momento. Havia chegado de táxi, desabotoando o blazer enquanto caminhava, com aquele jeito de profissional acostumado a chegadas em situações que já estão em movimento. Cumprimentou Renato com um aperto de mão rápido, avaliou o ambiente em segundos e perguntou o que precisava. Renato disse que precisava que ele ficasse e ouvisse tudo o que viesse a seguir, porque precisaria de registro formal de cada palavra dita a partir dali. Cláudio abriu o notebook que havia trazido na bolsa e ficou de pé ao lado de Renato. O policial mais velho reapareceu do corredor e se aproximou do grupo. Disse que a perícia havia chegado e estava descendo ao subsolo. Disse também que, com base no que havia sido encontrado até agora, a situação exigiria uma investigação mais ampla e que precisaria de declaração formal do proprietário do imóvel naquela noite. Olhou para Renato ao dizer isso. Renato disse que estava disponível. Então o policial olhou para Hélio e disse que precisaria de identificação e que ele deveria permanecer no local para prestar declarações também. Hélio tirou os documentos do bolso com movimentos lentos, como alguém que está pesando cada ação, cada gesto, cada coisa que ainda pode ser desfeita e cada coisa que já não pode. Renato se virou para o salão. Havia ainda umas 15 pessoas no espaço, entre clientes que ficaram, funcionários que aguardavam e 2 peritos que haviam passado rapidamente pelo salão em direção ao corredor. A mulher do cabelo ruivo, que havia iniciado toda aquela cadeia com o relato da bolsa, estava sentada com as mãos cruzadas sobre a mesa, a expressão de quem havia entrar para jantar e se encontrou no meio de algo muito maior do que uma bolsa perdida. Renato caminhou até ela. Disse que lamentava o que havia acontecido com seus pertences e que o restaurante assumia a responsabilidade integral pela situação. Disse que ela seria ressarcida integralmente e que um contato do grupo entraria em comunicação com ela nos próximos dias. A mulher o olhou com aquela expressão que mistura alívio e constrangimento, porque havia apontado para ele com certeza 2 horas antes, e agora sabia que havia sido manipulada a fazê-lo. Ele disse que entendia, e que não havia culpa da parte dela. Havia sido colocada naquela posição com intenção, e a intenção não era dela. Depois disso, Renato foi ao centro do salão. Ficou de pé, no meio do espaço que havia desenhado para ser o topo de tudo que havia construído. Olhou para o teto de madeira escura, para as flores brancas nos vasos altos, para a iluminação âmbar que derramava luz quente sobre as mesas vazias. Havia algo doloroso em tudo aquilo, não pela perda material, mas pela espécie de traição que é descobrir que algo que você construiu com cuidado foi usado como casca para abrigar algo que você nunca teria permitido. Mas havia também, crescendo por baixo da dor, algo que reconhecia como clareza, a clareza de quem finalmente enxergou o que estava escondido e sabe que agora pode agir. Não havia mais relatórios perfeitos demais para examinar. Havia fatos, havia provas em processo de catalogação 3 andares abaixo. Havia um gerente geral que havia acabado de admitir, em termos cuidadosos mas inequívocos, que havia feito acordos que não havia autorização para fazer. E havia outros restaurantes para verificar. Simone ainda estava sentada no canto. Havia observado tudo sem se mover, com aquela atenção quieta de alguém que ainda está processando. Quando Renato voltou em sua direção,
Ela disse que não havia entendido ainda completamente tudo o que havia acontecido. Ele disse que levaria algum tempo para entender completamente, até para ele. Mas disse que havia uma coisa que já estava clara, que o Noir ia passar por uma transformação completa e que, quando reabrisse, ia precisar de pessoas que entendessem o que era tratar alguém com dignidade, independentemente de como essa pessoa estava vestida ou de quanto dinheiro aparentava ter. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que ainda queria trabalhar no restaurante, se a oferta ainda estava de pé. Ele disse que estava. Disse também que o cargo era dela para definir, porque havia demonstrado mais liderança naquela noite do que qualquer pessoa com título de gestão no estabelecimento. Do corredor, chegou a voz do policial chamando Renato para a formalização da declaração. E foi. Mas antes de entrar no corredor, parou na entrada e olhou para o salão uma última vez. Era quase meia-noite. O Noir estava quase vazio, iluminado pela mesma luz âmbar de sempre, com as flores brancas nos vasos altos e a música que alguém havia ligado de volta em volume baixo sem que ninguém pedisse. Era um lugar bonito. Havia sido construído com cuidado real. E ia continuar sendo bonito. Só que a partir dali, o que sustentava a fachada ia ter que ser tão sólido quanto a fachada. Porque ele havia aprendido naquela sexta-feira, da forma mais direta possível, que luxo sem substância é só cenário, e que cenário desmorona quando você empurra a parede errada. Enquanto Cláudio preparava as anotações formais e o policial organizava o protocolo da declaração, Renato ficou de pé no corredor por mais um instante. Pensou no Gol branco amassado estacionado a 2 quadras. Pensou nas roupas de brechó que havia comprado 3 dias antes. Pensou em tudo que havia planejado ao entrar ali naquela noite, numa operação que deveria durar 2 horas e que se havia transformado em algo que levaria meses para ser completamente resolvido. Havia entrar querendo descobrir o que estava errado, e havia descoberto. Mas havia descoberto também, num canto humilde do salão mais luxuoso do grupo, que havia pessoas trabalhando por um salário justo, com mais integridade do que executivos com crachá e título. E essa descoberta pesava tanto quanto tudo que havia encontrado no subsolo. A investigação revelaria, nas semanas seguintes, que o esquema envolvia 3 dos seus restaurantes, que Hélio havia firmado acordos com intermediários que usavam os espaços em horários de menor movimento para armazenar objetos de origem questionável, que Patrícia havia sido recrutada por Hélio para manter a equipe intimidada e afastar funcionários curiosos das áreas sensíveis, e que Diego era o elo operacional entre o salão e o subsolo. Tudo viria à tona de forma gradual, documentada e irrefutável. Mas naquela noite Renato sabia apenas o suficiente para sentir o peso completo do que havia encontrado. E sabia também o que ia fazer a seguir. O Noir fechou por 93 dias. Não foi uma decisão dramática anunciada numa coletiva de imprensa. Foi uma escolha silenciosa que Renato tomou na manhã seguinte, a sexta-feira mais longa de sua vida adulta, sentado na varanda do apartamento com uma xícara de café que esfriou antes de ser bebida, olhando para a cidade que começava a clarear e pensando em que tipo de lugar aquele restaurante deveria ser quando reabrisse, se reabrisse. Reabrisse, ele concluiu, porque fechar de vez seria ceder para a versão ruim da história, e ele havia passado a vida inteira recusando as versões ruins. Durante os 93 dias, o Noir passou por uma auditoria completa, conduzida por uma empresa externa sem nenhuma ligação anterior com o Grupo Cavalcante. Cada contrato, cada fornecedor, cada registro financeiro dos 18 meses de gestão de Hélio Drummond foram examinados. O subsolo foi esvaziado e documentado pelas autoridades. Os pertences encontrados foram catalogados e o processo de restituição aos proprietários legítimos foi iniciado, um trabalho lento e meticuloso que a equipe jurídica de Renato coordenou em conjunto com as autoridades competentes. Hélio respondeu formalmente pelas irregularidades. Não havia como construir uma defesa que sobrevivesse ao volume de evidências encontradas, e o processo que se seguiu foi extenso, como esses processos invariavelmente são, mas o resultado não deixou margem para interpretações. Patrícia também respondeu pelo que havia feito
incluindo a questão de Fernanda, que havia sido trancada num depósito durante um turno de trabalho, algo para o qual havia registro documental e testemunhos consistentes. Diego cooperou com as autoridades e sua situação foi tratada dentro do processo maior. O garçom que havia tentado expulsar Renato na entrada e que havia sido apenas um funcionário mal treinado dentro de uma cultura permissiva criada pelos superiores, foi mantido com a condição de passar por um processo de reciclagem completo, junto com toda a equipe que permaneceu. Porque havia uma diferença que Renato havia aprendido naquela noite a distinguir com mais clareza, entre quem é mau por escolha e quem se torna descuidado, por exemplo. O primeiro não tem solução dentro de uma empresa. O segundo tem, se o exemplo mudar. A reabertura aconteceu numa terça-feira de setembro, sem evento, sem imprensa, sem coquetel de inauguração. Apenas as portas abertas e o serviço funcionando. Renato chegou mais cedo do que qualquer funcionário. Abriu o restaurante no escuro, acendeu as luzes e ficou de pé no centro do salão vazio por alguns minutos. O mesmo teto escuro, as mesmas flores brancas, a mesma iluminação âmbar. Mas havia algo diferente que não estava nas paredes nem no mobiliário. Estava em quem ia trabalhar ali. Simone havia aceitado o cargo de coordenadora de hospitalidade, uma função nova que Renato havia criado especificamente a partir do que havia observado naquela noite. Não era um cargo de gestão no sentido convencional. Era o cargo de alguém cuja responsabilidade principal era garantir que cada pessoa que cruzasse a porta do Noir fosse tratada como ser humano antes de qualquer outra classificação. Era um cargo que Renato havia percebido deveria ter existido desde o primeiro dia, que havia simplesmente dado a ele o nome da pessoa que havia provado ser a mais qualificada para exercê-lo. Ela chegou naquela terça-feira de manhã com o cabelo preso como sempre, o mesmo jeito de andar de quem carrega o turno com os ombros, mas não deixa isso mostrar no rosto. Encontrou Renato no salão e ficaram ali por um momento sem dizer muita coisa, porque havia uma história inteira entre aquelas duas presenças que não precisava de palavras para existir. O irmão dela estava bem. O plano de saúde havia sido providenciado conforme prometido, e os primeiros meses de cobertura adequada já haviam feito diferença visível no quadro dele. Simone não havia mencionado isso novamente depois da noite em que contou, mas Renato sabia, e havia acompanhado de longe com o cuidado de quem quer ajudar, sem transformar a ajuda num peso que a outra pessoa precisa carregar. O primeiro cliente a entrar no Noir naquela terça-feira foi uma mulher idosa, que havia feito reserva pelo site sem saber que era o dia da reabertura. Chegou com um livro debaixo do braço, pediu uma mesa para almoçou sozinha por 1h30 e saiu deixando na caixa de sugestões um bilhete escrito à mão dizendo que havia sido o almoço mais tranquilo que havia tido em meses. Renato ficou com aquele bilhete, não porque fosse o melhor elogio que já havia recebido para um dos seus restaurantes, mas porque era exatamente o tipo de coisa que o Noir deveria produzir, e que havia deixado de produzir por um tempo que ele não precisava medir para saber que foi longo demais. Nos meses seguintes, o processo de auditoria se estendeu para os outros restaurantes do grupo. 2 apresentaram irregularidades menores, ligadas a fornecedores com vínculos que não deveriam existir. 1 apresentou irregularidades mais sérias, e esse também fechou temporariamente para reestruturação. Os outros passaram pela revisão sem problemas significativos, o que foi um alívio genuíno, porque havia uma parte de Renato que havia temido encontrar o subsolo em todos eles. Não encontrou, mas o processo de verificação em si já havia valido, porque o que havia falhado no Noir não era apenas Hélio ou Patrícia ou Diego, era a ausência de Renato, era o espaço que ele havia deixado ao acreditar que delegar bem era o mesmo que estar presente. Aprendera da maneira mais concreta possível que não é, que há uma diferença fundamental entre confiar e verificar. E que as pessoas que você contrata merecem ser vistas, não apenas gerenciadas, porque quando ninguém olha de verdade, o que cresce no espaço entre os relatórios pode ser qualquer coisa. Simone disse uma vez numa reunião de equipe que tratamento digno não é um favor que um estabelecimento faz ao cliente. E que se uma equipe não consegue manter esse piso
quando acredita que ninguém importante está olhando, então o problema não é de treinamento, é de valores. E valores não se instalam em manual, se demonstram, todos os dias, especialmente quando ninguém está olhando. Renato havia escutado e não havia dito nada. Havia anotado internamente que estava pagando a pessoa certa para dizer aquilo. O Noir continuou. A Oscar Freire continuou. O grupo Cavalcante Gastronomia continuou, com uma supervisão mais próxima, com visitas mais frequentes, e de vez em quando com Renato entrando por uma porta lateral sem avisar, não disfarçado, não encenando nada, apenas presente, porque havia descoberto que a presença real, sem roteiro e sem agenda, era a forma mais eficaz de entender o que está de fato acontecendo em qualquer lugar que você construiu. E havia descoberto também que entre todas as pessoas que havia cruzado naquela sexta-feira no Noir, a única que havia agido exatamente como teria agido se soubesse que o dono estava olhando era justamente a única que não sabia. Essa era a definição mais simples de caráter que ele havia encontrado em 46 anos. E não havia vindo de livro, nem de curso, nem de consultoria. Havia vindo de uma mulher com avental branco e bandeja na mão, num canto de restaurante. Numa noite em que todo mundo escolheu não ver. Se essa história chegou até você de alguma forma, seja pela voz, pela tela ou pelo silêncio de uma madrugada em que você precisava de algo para ouvir, saiba que ela foi contada com o cuidado de quem acredita que histórias como essa precisam existir. Histórias que lembram que o que você faz quando ninguém olha é quem você realmente é. Se ela tocou em algo dentro de você, se fez você pensar numa pessoa que conhece que merecia mais, ou numa situação que deveria ter sido diferente, deixa isso nos comentários. Queremos ouvir. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque aqui a gente conta histórias todos os dias sobre pessoas reais, decisões difíceis e a coragem silenciosa que ninguém fotografa, mas que muda tudo. Aperta o like, compartilha com alguém que precisa lembrar que caráter não é o que você mostra, é o que você é. A gente se encontra na próxima história. Fim da história.